É dia de Inter aqui em Santos, no litoral paulista. São Paulo e Inter, às 8 horas da noite, se enfrentam na Vila Belmiro, em um dos jogos mais importantes da história do Internacional. O Inter precisa vencer, custe o que custar, aqui em Santos. E nesse vídeo, o nosso pré-jogo, as escalações, quem tá fora, quem tá dentro, o ambiente no Internacional para essa decisão aqui no estado de São Paulo e o nosso palpite lá na KTO. Eu trago tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link. Entra no meu link e te registra lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido, então, para menores de 18 anos. E eu quero dar uma olhada com vocês nas odds para esse jogaço entre São Paulo e Inter, tá? A vitória do São Paulo tá pagando 2,70, a vitória do Inter 2,50 e o empate 3,10, tá? Entrando aqui na KTO nesse jogo, ambos marcam 1,85. Me interessa, tá? Para os dois times fazerem gols, 1,85. Chutes a gol. É um mercado que vocês sabem que eu curto bastante, tá? O Alan Patrick, para dar um chute a gol, tá pagando 1,71. 2 chutes a gol, tá pagando 4 pro Alan Patrick lá na KTO. Essa odd tá interessante também, tá? O Bobadilla, um dos principais jogadores do São Paulo, para dar um chute a gol, tá pagando 3,10 lá na KTO. O Tapia, jogador que está muito bem no São Paulo também, apesar do momento ruim de São Paulo, é um jogador que se destacou nesse segundo semestre. Para o Gonzalo Tapia dar um chute a gol, 1,72. Também está interessante essa odd. O Luciano, que aí sim é o principal jogador de São Paulo, para dar um chute a gol, 1,40. 2 chutes a gol, 2,70 lá na KTO. Do lado do Inter ainda tem aqui, tá? O Alan Rodrigues, eu acho que é mais difícil ele dar um chute a gol, tá? Deixa eu achar outro jogador aqui com uma odd interessante. Vitinho, atacante do Inter, 1,90 para dar um chute a gol, tá? Lembrando, o empate, então, lá na KTO tá pagando bem. E, olha só, odão da KTO, pro Inter vencer o jogo e o Vitinho fazer um gol, tá pagando 8,50. Se tu botar 10 pila, tu ganha 85 lá na KTO. Hoje ainda tem Flamengo e Ceará, a vitória do Flamengo 1,30, o empate 5,10 e a vitória do Ceará, que é mais difícil, está pagando 10. Juventude e Santos, jogo que interessa ao Inter, vitória do Santos. O Santos está como favorito lá na KTO, 1,73, o empate 3,70 e uma vitória do Juventude 4,60. Tem ainda Bahia e Sport, vai dar Bahia. Bahia jogando em casa está pagando 1,23. O Fortaleza está pagando 1,73 contra o Corinthians. Tem ainda Bragantino e Vitória. Tem também Premier League hoje. Tem o Arsenal em casa contra o Brentford. Tem Real Madrid e Atlético Bilbao em La Liga. Tem muitos jogos interessantes para tu brincar lá na KTO. Então joga com responsabilidade, tá? Gente, o Inter chegou agora aqui em Santos. Tá desde segunda-feira em São Paulo. A ideia é aglutinar o grupo, juntar, unir todo mundo, porque o Abel chegou no domingo, então ele teve 3 dias de treinamentos e agora ele já tem um jogo. Depois ele tem mais 2, 3 dias de treinamentos e já tem a última rodada do Brasileirão contra o Bragantino no Beira-Rio. Então a ideia do Inter é unir todo mundo nesse momento. Por isso o Inter veio na segunda-feira para São Paulo e no dia do jogo, hoje pela manhã, vem aqui para Santos. Já chegou agora na sua concentração, eu vou para lá também agora. O hotel do Inter é do lado do meu, tá? Inclusive Santos hoje fazendo um bonito dia de sol. Eu tô aqui da beira da praia, num hotel bem de frente para a praia de Santos, aqui no litoral paulista. Ontem levei cerca de 1h e 10 para chegar aqui em Santos por conta do trânsito, mas é um trajeto de 40 minutos, 50 para chegar aqui para os jogos na Vila Belmiro. Mas é um Inter muito motivado, muito concentrado para esse jogo de hoje, porque sabe, é vida ou morte.
Se o Inter perder hoje, é desespero total. Mas se o Inter vencer, o Inter dá um passo importante para confirmar no Beira-Rio contra o Bragantino no próximo final de semana. Nesse momento, tá? O Inter é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 41 pontos, 17º. Atrás dele tem o Fortaleza, que recebe o Corinthians hoje lá em Fortaleza, no Castelão, 40. O Santos joga contra o Juventude já rebaixado, é o primeiro time fora do Z4, tem os mesmos 41 pontos do Inter. O Vitória tem 42 e joga contra o Bragantino também nessa quarta fora de casa. E o Ceará, que viaja para encarar o Flamengo podendo ser campeão brasileiro nessa rodada. É um jogo dificílimo para o Ceará sequer pontuar nessa rodada, tá? Vamos lá. Aqueles outros times ali na frente ainda podem cair, tá? Mas aí é muito difícil. Grêmio, Vasco, Bragantino, Galo, é muito difícil. A briga mesmo tá entre Ceará, Vitória, Santos e Inter e o Fortaleza para 2 vagas. 5 times, 2 vagas de rebaixamento. Em relação ao time do Inter, tá, gente? O time do Inter tá escalado pelo técnico Abel Braga. O Inter vai no 3-6-1. O Inter que não tem o Luiz Otávio lesionado, não joga mais esse ano, lesão na coxa. Não tem para esse jogo também Ivan, Antony, Cauã Jesus, 3 goleiros que estão fora. O Inter não tem o Carboneiro suspenso, levou o 3º amarelo na goleada sofrida por 5-1 contra o Vasco na última sexta lá em São Januário, no Rio de Janeiro. E o Inter tem o retorno do Gustavo Prado, recuperado de uma entorse no tornozelo, vai aparecer no banco de reservas. A escalação do Inter praticamente definida pelo Abel, com Rocher no gol, Vitão, Mercado e Juninho, 3 zagueiros, um meio-campo com 3 volantes, Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Rodrigues, Bernabé na ala esquerda, Aguirre na ala direita, Alan Patrick mais à frente e no ataque o Vitinho como esse atacante móvel. Ricardo Matias, Borré vão começar no banco. Esse foi o time que treinou na segunda e na terça-feira ontem lá no CT do Corinthians em São Paulo, tá? O foco é muito grande, gente. É um momento de pressão, é um momento delicado, não é nenhuma loucura, nenhum absurdo falar que é um dos jogos mais importantes da história do Inter. A gente está falando de um rebaixamento que possivelmente quebraria o Inter pela situação financeira que já é delicada, uma dívida chegando a 1 bi na virada do ano. Então o Inter sabe a pressão que tem e o tamanho desse jogo de hoje na Vila Belmiro, aqui em São Paulo. E o Inter vai pegar um São Paulo que também vem muito pressionado. O Inter perdeu de 5-1 para o Vasco na última rodada, o São Paulo tomou 6 do Fluminense. E eu quero falar agora com o Gabriel Sá, que é o principal setorista de São Paulo, tá? O maior setorista de São Paulo. Sigam o Gabriel Sá nas redes sociais dele também. Ele participa lá do Arquibancada Tricolor falando sobre o São Paulo e ele traz as últimas informações do São Paulo a partir de agora aqui no canal. Fala, meu amigo Lucas Dias, os amigos que acompanham o canal aí que melhor fala sobre Internacional no YouTube. Gabriel Sá aqui, do UOL, do Arquibancada Tricolor, para falarmos de São Paulo Futebol Clube para essa partida contra o Internacional. Um jogo importante para o São Paulo, é verdade, que busca o G8 do Campeonato Brasileiro para uma classificação na pré-Libertadores, mas um São Paulo que tem uma crise, obviamente uma crise diferente da que vive o Internacional, que é também esportiva principalmente, não que não tenha uma crise também de diretoria, né? Mas o São Paulo vive um momento de muita tensão política e de muitas críticas da torcida em relação à diretoria. Falando de campo, bola primeiro, 5 voltas para esse jogo, ainda assim o São Paulo tem 10 ausências, né? Então voltam 5, tinham 15 fora contra o Fluminense, são 10 agora, só 10 entre aspas aí que estão de fora, né? Mas voltam Rafael, Sabino, que estavam também os dois aí fora por cartão amarelo contra o Flu, e voltam do DM, Departamento Médico, Luciano, Ferreirinha e Arboleda. Os 3, então, de volta ao São Paulo. E os 5 devem começar jogando. O time base do São Paulo tem Rafael, Sabino, Ferrarese e Alan Franco, ou o próprio Arboleda. Pode jogar ali na zaga, pode sair ali o Ferrarese, de repente, pode ser essa alteração. Deve jogar na esquerda o Ferreirinha como ala, na direita o Mike, jovem da base, meio de campo Luiz Gustavo, Bobadilha e Marcos Antônio, e o ataque Tapia e Luciano. Esse deve ser o São Paulo a campo na Vila Belmiro. Fora de campo, muitas críticas, previsto uma manifestação
horas antes do jogo ali na entrada da Vila Belmiro, também protestos aí no intervalo, antes da bola rolar, depois da bola rolar, contra o presidente Júlio Casares, alvo de críticas. O São Paulo teve mudanças aí, saiu o diretor de futebol depois do 6-0, saíram 3 da direção de futebol inclusive, Carlos Belmonte, que era o principal, Chapecó, Nelsinho, foram embora aí esses 3, e é uma crise muito mais política do São Paulo, e o torcedor, eu sinto que ele está indo para o estádio muito mais por amor à camisa, porque a fase é muito ruim, mas muito mais para dar o seu recado à direção do São Paulo, e é isso que eu espero hoje na Vila Belmiro. Fica aí então as informações do São Paulo para vocês. Ótima jornada, né, a todos os colorados. Eu sei que vai ser um jogo extremamente importante para vocês. E quem quiser me seguir, @oGabrielSá. Tamo junto, pessoal. Abração. Aí então, gente, o Gabriel Sá também trazendo sobre esse momento conturbado no adversário do Inter nesse jogo de hoje aqui em Santos, tá? Deixa eu também falar aqui da polêmica no apito. Quem vai comandar o jogo é o Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, que vai ser auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo e Henrique Corrêa do Rio, Felipe Alan Costa de Oliveira de Minas e no VAR o Caio Max Augusto Vieira, o Caio Max Vieira de Goiânia. O Bruno Arleu é um árbitro que tem uma incomodação por parte da direção do Inter. O Bruno Arleu teve erros contra o Internacional, o Inter já chegou a enviar ofício para a CBF solicitando que o Bruno Arleu não apitasse mais jogos do Inter. Cara, é polêmica no apito e é um jogo decisivo de alta tensão hoje em Santos, aqui no litoral paulista, para São Paulo e Inter. Deixa o teu palpite aqui na KTO, vamos acreditar, o Inter tem tudo para se livrar dessa situação e precisa vencer o jogo de hoje aqui em Santos, na Vila Belmiro, contra o São Paulo. Então deixa o teu palpite, não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.